Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos para mais uma aula de física. Muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Pedro, sou professor de física aqui do Coletivo Vem. E hoje a gente vai dar sequência à nossa aula que estava abordando, na última aula, a parte de cinemática escalar. Então eu tinha falado com vocês que na próxima aula a gente veria a parte de velocidade média, A questão da equação de velocidade média e como a gente faria ali os cálculos utilizando essa equação. Então, bora para a aula? Vem para a tela comigo. Então, olha só, pessoal. Como dito aí, na aula de hoje a gente vai ver a questão da velocidade escalar média, A gente já entende esse termo aqui, por que dela ser escalar, Porque a gente não vai estar tratando ela de maneira vetorial, e ela é média porque ela dá uma ideia de média da velocidade no percurso. Não significa que aquela velocidade que você achar vai ser a velocidade que o móvel descreveu durante todo o percurso, e sim uma média das velocidades que aconteceram durante o percurso. Beleza? Vamos retomar alguns conceitos aqui, que é o conceito de repouso e movimento. A gente viu que um corpo em repouso ele não muda de posição em relação ao referencial ao longo do tempo, e um corpo em movimento muda de posição em relação ao referencial ao longo do tempo, E aí a gente tem lá a nossa tirinha da Turma da Mônica, onde o Cascão está andando em cima do skate e o Cascão em relação ao skate está em repouso, porque não varia de posição em relação ao skate ao longo do tempo, mas em relação ao Cebolinha ele está em movimento, porque a posição dele em relação ao Cebolinha está variando o tempo todo. Beleza, pessoal? E também o conceito de velocidade. Velocidade é a grandeza física que vai quantificar esse movimento, Ou seja, o quão rápido ou quão devagar os móveis eles se aproximam ou se distanciam de um referencial ao longo do tempo. Então, uma coisa muito importante de a gente perceber são as grandezas envolvidas. Quando a gente fala variação de posição, a gente está falando de deslocamento, variação de posição, deslocamento. Ao longo do tempo, a gente tem essas duas grandezas, posição e tempo, como determinantes para a gente achar a velocidade. Então, a gente tem uma relação entre grandezas. Que grandezas são essas? Mudança de posição e mudança de tempo, E isso tudo vai gerar essa grandeza física que a gente conhece como velocidade, que é a rapidez com que objetos se distanciam ou se aproximam de um dado referencial, tá bom? E aí a gente vai trabalhar apenas com o conceito de velocidade escala média, como a gente já tinha dito, beleza? Então vamos lá, vamos definir, Velocidade escala média vai ser a grandeza que vai medir a variação do deslocamento, aqui ó, variação do deslocamento de um móvel ao longo do tempo, Então, vamos lembrar das plaquinhas de trânsito. Aqui tem um exemplo dessa plaquinha de trânsito aqui. Quando a gente vê ela, a gente vê lá 40 km barra por hora. Essa barra, ela significa divisão, na matemática. Então, o que a gente vai precisar para achar a velocidade? A gente vai precisar dividir o deslocamento pelo tempo que a gente usou naquele percurso. Então, aí aparece a grande fórmula da velocidade média, Velocidade média é igual a ΔS, que é a variação da posição, que a gente chama de deslocamento, Menor distância em linha reta entre dois pontos, e ΔT, que é a variação do tempo. Qual é a unidade no SI para velocidade média? Metro por segundo, porque a unidade de distância no SI é metro e a unidade de tempo no SI é segundo. Então, a gente está trabalhando aqui com unidade do sistema internacional, tá? E aí a gente percebe logo de cara que tem mais unidades, Quilômetro por hora, por exemplo, é uma unidade muito usada. E a gente vai aprender nessa aula como que a gente converte de quilômetro por hora para metro por segundo, tá? Um ponto aqui para chamar a atenção é que esse delta ele significa variação, então é a grandeza final menos a grandeza inicial. Então, quando a gente desmembrar isso aqui, vai ter variação em cima e variação embaixo também, Aqui no tempo também vai ter variação. Então, vamos ver como é que fica essa equação? Olha só. Analisando a equação, a fórmula da velocidade escalar média, a gente tem o seguinte, a velocidade média, ΔS sobre ΔT, dividido aqui, e aí a gente vai abrir essa equação, olha só, esse ΔS significa deslocamento, que é a variação da posição, ou seja, posição final menos a posição inicial do móvel, numa dada trajetória. Então, por exemplo, se ele parte da posição 10 e chega até a posição 40, 40 menos 10, a gente vai ter
a variação, o deslocamento de 30, né? 40 menos 10. Se ele sai da posição 0, é muito fácil a gente calcular isso, porque o 0, como sendo, né, a posição inicial, não vai influenciar tanto. Então, se ele sai do 0 e chega no 10, 10 menos 0 vai dar 10. Então, o que muitas questões fazem é isso. Ele não dá o ponto inicial, muitas das vezes. E aí é só você adotar aquele ponto como sendo 0 e buscar lá o seu ponto final, que é o tanto que aquele móvel percorreu, tá bom? Aqui no ΔT, embaixo, ó, a mesma coisa, vai ser a variação do tempo. Então, vai ser o tempo de chegada menos o tempo inicial, né? O tempo final menos o tempo inicial. Então, se ele demorou 10 segundos, por exemplo, você pode adotar o tempo inicial como sendo 0 e o tempo final como sendo 10. E aí fica fácil de você fazer a conta, né? E aí, colocando isso aqui em palavras, né, para ficar mais claro, é isso aí, ó. A velocidade média vai ser o deslocamento no numerador, né, que vai ser a posição final menos a posição inicial, dividido pela variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Beleza, pessoal? Então, como que a gente faz essa conversãozinha de metro por segundo para quilômetro por hora, que são unidades muito usadas, né? Metro por segundo no SI, quilômetro por hora na vida cotidiana, né? Então, como passar de metro por segundo para quilômetro por hora e vice-versa? E aí a gente é apresentado com esse número, né, 3,6, e muitas das vezes a gente não compreende o porquê. Esse número 3,6 ele surge porque uma hora tem 3.600 segundos. Então, olha só como é que vai ficar a conversão. 1 km por uma hora, né, 1 km por hora seria 1 km 1.000 metros e uma hora 3.600 segundos. Então, a gente pode simplificar esses dois zerinhos aqui, né, de cima com esses dois de baixo. Vai ficar 10 dividido por 36 aqui, 1 e 1 lá do outro lado, né? E aí, ó, a gente vai pegar esse 36 aqui, ó, nosso objetivo é deixar o numerador tudo com 1. Então, a gente vai pegar esse 36 e passar para cá multiplicando, né? E vai pegar esse 1zinho aqui e botar no lugar dele ali dividindo, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar 36 km por hora é igual a 10 metros por segundo. Isso significa que 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora, tá bom? Então, quando a gente está passando de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. E o processo contrário, a gente divide de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Então, vai ficar assim a nossa conversão, tá? Se vocês quiserem pensar aí, por exemplo, que metro é uma unidade menor, e aí se você está passando para quilômetro, que é uma unidade maior, você tem que multiplicar, pode ser. É uma forma ali de decorar, né? De entender esse conceito. E quilômetro, como é maior do que metro, para você passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Beleza, pessoal? Então vamos ver um exemplo aqui. Um atleta olímpico que disputa competições de 100 metros rasos fez, em uma das provas, um tempo de 16 segundos para finalizar o percurso. Qual foi a velocidade média do corredor em metros por segundo e em quilômetros por hora no trecho descrito acima? Então, olha só, você tem aqui a sua distância percorrida ali, ó, os 100 metros, que foi o deslocamento, e aqui, como ele não deu a posição inicial, você pode adotar como sendo 0, tá? E o tempo aqui, ó, variação de tempo, ele fez a prova em 16 segundos, também não falou qual foi o tempo inicial ali em hora certinho, né? Ele só deu mesmo o intervalo de tempo que ele gastou. Então, como que a gente faz para achar a velocidade média? Primeira coisa, pessoal, a gente tem que ver se as unidades são compatíveis. Então, se você tem que calcular a velocidade em metro por segundo, o deslocamento tem que estar em metro e o tempo tem que estar em segundo, senão você tem que converter para ajustar essas unidades, né? Por exemplo, se tiver um em metro e outro em hora, você vai ter que passar ou de hora para segundo ou de metro para quilômetro, para poder bater ali e você poder fazer os cálculos, tá bom? Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Encontrar a velocidade média em metros por segundo. Então, vamos lá. Qual é a equação da velocidade média? ΔS sobre ΔT. A gente tem ali a variação, né, da posição em cima dividido pela variação do tempo embaixo. A gente tem 100 menos 0, porque posição final, 100, que é onde ele chegou, e 0 aqui porque não diz qual é a posição inicial, né? Então a gente adota como sendo 0. Mesma coisa que no tempo, ó. Então vai ficar 100 dividido por 16, que se vocês fizerem a conta aí vai dar 6,25 metros por segundo, tá?
como aqui está em metro, ó, 100 metros e 16 segundos, a unidade é metro por segundo, beleza? Só que ele pede também quilômetro por hora aqui, ó. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar para quilômetro por hora, a gente tem que multiplicar, né, usando como exemplo o slide passado, para multiplicar por 3,6. Então, pegando esse valor de velocidade média, 6,25, a gente multiplica ele por 3,6, aqui, ó, para passar para km por hora, e a gente acha 22,5 km por hora. Beleza, pessoal? E aí o que eu quero que vocês percebam também é que a gente pode brincar com essa equação, né? Ele pode te dar a velocidade e o tempo e pedir a distância, ele pode te dar a velocidade e a distância e pedir o tempo. Então, assim, você tem que ter duas incógnitas ali sabidas para você descobrir a terceira incógnita, né? Então vamos para um exercício aqui de fixação, olha só. Essa questão aí da Fundação Getúlio Vargas, né? Numa corrida de Fórmula 1, a volta mais rápida foi feita em 1 minuto e 20 segundos. Ó, aqui já tem o tempo. Há uma velocidade média de 180 km por hora. Pode-se afirmar que o comprimento da pista em metros é de... Então, olha só, ele está pedindo o comprimento da pista em metros. Isso já dá um estalo para a gente. Converte tudo que não for em metro, né, unidades compatíveis com metro, para metro. Então, qual é a unidade aqui que não está compatível? Essa velocidade aqui, ó, 180 km por hora. A gente vai ter que passar essa velocidade para metro por segundo. Como que a gente vai fazer? Pega a velocidade, 180 km por hora, e divide ela por 3,6. Para a gente passar para metro por segundo, a gente vai achar ali a velocidade de 50 metros por segundo. Beleza, agora a gente já tem a unidade ali com metro em cima. Como a gente tem a velocidade e o tempo aqui, ó, a gente consegue tranquilamente, pela equação da velocidade média, achar a distância, que é o tamanho da pista. Tá bom? Então vamos lá. A gente tem que aplicar na equação, né, na fórmula da velocidade média. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. O que a gente tem aqui? Velocidade e tempo. Então, olha só. A gente tem ali 50 metros por segundo é igual a ΔS, que é o que a gente quer saber, que é o tamanho da pista, dividido por 80. Da onde eu tirei esse 80, Pedro? Se aqui está 1 minuto e 20 segundos, eu tenho que converter esse minuto para segundo. Então, a gente sabe que esse 1 minuto e 20 segundos é igual a 80 segundos, né? Porque 1 minuto são 60 segundos e mais 20 segundos daria 80 segundos. O que a gente faz aqui? Produto dos meios pelos extremos. Aqui embaixo desse 50 aqui tem o número 1. Então, ΔS vezes 1 é igual a 50 vezes 80. Então, ΔS vai ficar igual a 50 vezes 80, que é igual a 4.000 metros. Se a gente olhar aqui, a gente tem ali na alternativa B, 4.000 metros. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Essa foi a nossa aula de hoje sobre velocidade média. Façam os exercícios que a gente vai deixar lá no Google Sala de Aula para vocês. É muito importante revisar isso, brincar com essa fórmula, né? Fazer várias adaptações com ela, trabalhar com velocidade e tempo, velocidade e distância, né? Não só ali com o ΔS sobre ΔT. Tem que aprender a brincar com essa fórmula. Tá bom, pessoal? E aí a gente vai conseguir fazer isso exercitando, tá bom? Qualquer dúvida, contem com a gente. É isso aí. Muito obrigado pela presença. Um beijo. Tchau, tchau.